Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Nos diz assim a palavra de Deus: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes concederá. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. Oremos ao Senhor. Pai amado, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de amanhecer com vida mais um dia. Muito obrigado, porque a Tua palavra nos afirma que as Tuas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos, te buscando em adoração, bendizendo o Teu nome, cantando os Teus louvores, falando a Tua palavra, ouvindo a Tua voz. Muito obrigado, Senhor Deus, pela certeza que temos que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Muito obrigado, porque mesmo sendo Tu um Deus santo, magnífico, excelso, grandioso, acolhe e recebe pecadores como nós em Tua face, em Tua presença. Muito obrigado, porque o Senhor nos tem dado o necessário para que a gente viva uma vida digna. E nós reconhecemos a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua provisão. E é por isso que nós também consagramos e dedicamos ao Senhor parte daquilo que o Senhor nos tem dado para a nossa sobrevivência. Muito obrigado, porque isso é uma expressão de reconhecimento, de confiança, de dependência da Tua graça. E nós fazemos isso de coração, Senhor. Muito obrigado, porque podemos parar esse momento aqui agora e ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, Senhor, pela Tua palavra. Orienta-nos e ajuda-nos na exposição dela, para que sejamos fiéis ao texto da Tua palavra, que sejamos claros na sua entrega e que ela seja prática e aplicável à nossa vida, Senhor. E nos traga conforto, consolo, segurança e salvação. É o que nós te pedimos, que o Teu Espírito nos guie à verdade, em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Não foram vocês que me escolheram, ao contrário, fui eu quem escolhi cada um de vocês. É a afirmação de Jesus aos seus discípulos. E é a afirmação que eu queria trazer hoje ao seu coração. Essa é uma das verdades reveladas na Escritura que mais desconcerta a cabeça de muitos cristãos. Essa talvez seja o tema, ou talvez seja o assunto dos mais resistidos também, controverso e não aceito por pessoas que se dizem cristãs também. Alguns têm dúvidas sinceras, se sentem confusos com uma declaração dessa. Outros resistem e revelam sua arrogância religiosa em querer preservar algum tipo de mérito ou de virtude espiritual na sua escolha
por sua salvação. Questões como: por que Deus é quem escolhe e não o homem? Ou por que ele escolheu alguns e não todos? Ou ainda, se esse assunto é assim tão polêmico, por que ele foi revelado? Qual ou com que propósito ele foi revelado? Qual o valor dessa verdade para o cristão? Essas são perguntas que procuraremos dar respostas na palavra de Deus na manhã de hoje. Eu gostaria de tratar sobre esse assunto, a escolha soberana. A declaração de Jesus aqui no texto de João capítulo 15, verso 16, essa declaração feita aos seus discípulos, só afirma a verdade da escolha soberana de Deus, mas não procura explicar ou detalhar. Se quisermos buscar entender o porquê, os meios como isso acontece, o modo como isso ocorre e o propósito dessa ação graciosa para com aqueles que ele escolheu, é necessário que a gente recorra a outros textos da Escritura. Há textos doutrinários, onde podemos buscar explicação, onde podemos buscar esclarecimento sobre essa verdade revelada. Paulo escreve na sua carta a igrejas que foram alcançadas pela missão que Cristo concedeu aos primeiros cristãos. Igrejas e povos gentios que não conheciam a Deus, nem conheciam a sua revelação, a sua palavra. E a esses povos, essa verdade também é dita. Aos cristãos em Éfeso, a carta de Paulo trata desse assunto de forma muito clara. A carta aos Romanos, Paulo trata desse assunto de forma profunda. A carta 2 Coríntios, ele trata também desse assunto. Por isso eu gostaria de tratar com vocês desse tema, desse assunto tão controverso, para que nós possamos ser instruídos na palavra de Deus e a nossa fé possa ser fundamentada não em nossos esforços, mas na verdade de que Deus foi quem nos escolheu. Então eu gostaria de tratar sobre a escolha soberana de Deus nessa manhã de hoje com vocês. Em primeiro lugar, olhando para a declaração de Jesus, nós vemos que a escolha foi feita, ou a escolha foi que Ele nos escolheu, e não nós o escolhemos. A afirmação é essa: não fomos nós que o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. E o Senhor está tentando fazer com que os seus discípulos se convençam disso, para que eles não vivam uma fé fantasiosa ou ilusória, achando que é parte deles, ou do esforço deles, ou de uma decisão deles em relação a Cristo. E o Senhor está dizendo: não é verdade isso. Essa ideia que é quase geral, no homem mesmo religioso, precisa ser colocada por terra. Não foram vocês, fui eu. É a declaração do Senhor que nós precisamos, então, entender, digerir e colocar na nossa vida prática. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele quem fez a escolha. É isso que o Senhor afirma aos seus discípulos. Não fostes vós, fui eu. Paulo reverbera essa verdade aos cristãos em Roma, ao afirmar: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Mas não pense que quando Paulo afirma isso, ele esteja querendo dizer
ou querendo afirmar que haja quem queira Deus. Pois na mesma carta que ele escreve aos Romanos, ele diz que não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que entenda as coisas espirituais. Romanos capítulo 3, verso 10 e verso 11. Então, Paulo não está dizendo que tem pessoas que querem a Deus e Deus não os quer. O que Paulo está dizendo é que ninguém quer a Deus, ninguém busca a Deus. E a gente vai compreender isso aos poucos aqui no decorrer da exposição do texto e dessa verdade bíblica. Então, a segunda coisa que nós podemos perceber nessa escolha que ele fez por nós, e que não fomos nós que o escolhemos, é que ele nos escolheu com um propósito. A escolha, a eleição, né, não é um fim em si mesmo, mas ela tem um propósito. Ele nos escolheu com esse propósito, diz o verso 16 ao final. Eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, essa escolha tinha um propósito. Não foram vocês que escolheram a mim, ao contrário, fui eu quem escolhi vocês. E não somente escolhi, mas escolhi para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam. Nós veremos isso com mais detalhes no encaminhar do texto. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos em Éfeso, lá no capítulo 1, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí também, para que você pudesse acompanhar isso. No capítulo 1 da carta aos Efésios, no versículo 4, no versículo 5 e no verso 11, o apóstolo Paulo, tratando desse assunto, ele vai usar a seguinte expressão. Ele diz assim no verso 4: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Nos escolheu nele, em Cristo, está falando de Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. No verso 11, ele diz: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então vejam, a afirmação de Jesus aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram a mim, fui eu que escolhi a vocês. Vejam a colocação de Paulo aos Efésios: ele nos escolheu. E Paulo traz informações antes da fundação do mundo, ou na eternidade. E fez isso em Cristo, para sermos santos e para sermos irrepreensíveis. Isso já mostra os frutos que Jesus falou. Esses são frutos, evidências na vida daquele que foi escolhido. Uma vida de santidade e uma vida irrepreensível. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Cristo, segundo o propósito e o querer da sua vontade. Por isso, o tema do nosso sermão é a escolha soberana. Ela parte do querer de Deus. Por isso a declaração de Jesus: não foram vocês, fui eu que os escolhi. E Paulo está dizendo: nós fomos escolhidos ou eleitos na eternidade. Não é? E aqui é importante a gente entender algumas coisas para dissipar a confusão que fica na cabeça de muitos quando trata ou quando se aproxima desse tema. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo algumas verdades importantes. Paulo afirma que fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Ele também afirma que essa escolha
foi feita segundo o conselho da vontade de Deus. E também ele diz que segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas conforme o seu querer. Deus é um Deus soberano que toma as suas decisões, e as decisões de Deus independem do homem, da sua rebeldia ou da sua obediência. Deus é Deus soberano que não está sujeito ou dependendo do homem de suas escolhas. Sejam elas boas, sejam elas más, Deus continua no controle soberano de todas as coisas. Essa é a afirmação de Paulo aqui aos Efésios. E nós precisamos aprender a digerir isso na nossa consciência. E não tratarmos Deus como um homem igual a nós. Ele é um Deus excelso, livre, que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Por 2 vezes, Paulo repete isso no versículo 5 e no versículo 11 de Efésios capítulo 1. Ele nos escolheu para darmos frutos de vida e para darmos frutos na vida, frutos de uma vida santa e irrepreensível diante dele, é a colocação de Paulo aos Efésios. Frutos de nos envolvermos na missão dele para sermos propagadores dessa verdade e outros serem alcançados pela mensagem do Evangelho, mensagem da graça de Deus. É fruto interno, fruto de vida transformada, fruto de vida santificada e fruto de vida eficaz, efetiva, abençoada nas mãos de Deus como instrumento de graça para alcançar outras vidas. Então Deus nos transforma e Deus nos usa para alcançar outras vidas e transformar outras vidas pela mensagem propagada do Evangelho. É isso que seriam os frutos que Jesus fala. Eu designei vocês, eu elegi vocês, eu escolhi vocês, e não vocês a mim, para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça. Paulo está dizendo aqui agora que além desse fruto externo, de minha vida ser instrumento de propagação da verdade e da graça de Deus e alcançar outras vidas, é um fruto também que transforma o meu caráter, santifica a minha vida, me torna mais parecido com Cristo em viver uma vida diante de Deus irrepreensível. Esse é o trabalho que acontece a partir dessa escolha, dessa eleição de Deus, quando alcança um pecador como eu e como você, e aplica sobre nós o sacrifício e os méritos de Cristo Jesus. Ele nos escolheu para darmos frutos de vida e para darmos frutos na vida. Ele nos escolheu desde a eternidade. Esse aqui é um ponto importante que o cristão precisa compreender para a sua cabecinha não dar nó quando lida com essa verdade. Ele nos escolheu desde a eternidade. Deus nos escolheu em Cristo, afirma o apóstolo Paulo aqui na Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos escolheu em Cristo antes que houvesse mundo. Paulo está se referindo, e a Bíblia se refere, quando trata Deus e tempo, e quando trata o homem e tempo, são palavras diferentes. O tempo da eternidade, o tempo de Deus, que está acima do tempo humano, é chamado no grego kairos. Esse antes da fundação do mundo, ou na eternidade, ou no tempo de Deus. Deus não está preso ao cronos, que é o tempo humano, é o tempo nosso, né? É o tempo que tem passado, que tem presente, que tem futuro. É um tempo cronológico, por isso a expressão, né? Cronos. Quando usa-se esse termo para nós humanos, é cronos. Nós estamos presos ao tempo. Nós nascemos, nós vivemos, nós morreremos. Nós temos um passado, nós temos um presente e teremos um futuro. Estamos presos ao cronos. Deus não.
Deus não está preso ao Cronos. Deus vive na eternidade, no Kairos. Por isso, essa afirmação que Ele nos escolheu antes que houvesse mundo, antes da fundação do mundo. Essa escolha, essa decisão soberana de Deus aconteceu no Kairos, na eternidade, no tempo de Deus. Ou seja, esse tempo de Deus, o Kairos, Pedro nos explica de outra forma, quando escreve a sua segunda carta, lá no capítulo 3, no verso 8. Pedro nos diz dessa forma: um dia, para o Senhor, é como 1000 anos. 1000 anos, para o Senhor, é como um dia. Né? Ou seja, nós que vivemos um dia, que tem manhã, tarde e noite, nós que estamos presos aos anos, né? 1000 anos para Deus, no Kairos dele, na eternidade, é como um dia. Deus, isso, para a gente conceber, né? É meio difícil, né? Mas isso nos mostra como Deus está acima de tudo, como Deus está acima do tempo, como Deus está acima de todas as coisas. E como nós, seres humanos, somos limitados ao tempo. E nós não conseguimos alcançar a grandeza de Deus. Então nós somos finitos e lidamos com um Deus infinito. Nós somos limitados e lidamos com um Deus ilimitado. Nós somos temporais e lidamos com um Deus eterno, que não teve começo, nem terá fim. Então Pedro explica isso, esse Kairos de Deus, esse tempo da eternidade, esse antes que houvesse mundo. Essa escolha, essa decisão de Deus é no seu tempo, é no seu Kairos, é na eternidade. E daí é preciso compreender uma coisa, fazer distinção entre a doutrina da eleição, que aparece no versículo 4 de Efésios 1, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Verso 5, ele dá prosseguimento ao raciocínio. E em amor, ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então percebam que eleição é um ato ocorrido na eternidade, no Kairos de Deus. Kairos de Deus. E predestinação é alguma coisa que acontece no tempo humano. E aí as pessoas confundem essas duas coisas, eleição e predestinação, e confundem tudo na sua cabeça. Eleição é o ato de Deus escolher quem Ele quer na sua santa soberana na eternidade, e predestinação são os meios pelos quais Deus providenciou no cronos humano para que o eleito fosse alcançado. Em amor, Ele nos predestinou, e Paulo está falando a crentes lá de Éfeso, Ele nos escolheu na eternidade e em amor nos predestinou para Ele, ou seja, providenciou os meios pelos quais esse eleito fosse alcançado no cronos. Isso é, então, a predestinação. Deus providenciou os meios para que o eleito fosse alcançado na sua história, no seu tempo. A eleição é o ato da escolha de Deus feito na eternidade. A predestinação são os caminhos que Deus traçou no cronos humano para que o eleito fosse alcançado aqui e agora, no tempo presente. Eleição se dá no céu, predestinação se dá na terra. Eleição é um ato de escolha na eternidade. Predestinação é os meios pelos quais o eleito vai ser alcançado por Deus. Ele providenciou para que um dia você tivesse sido alcançado pela graça dele. Isso é predestinação. E ela só ocorre porque você foi eleito.
É isso que Paulo está explicando aqui aos crentes lá em Éfeso. Então, a primeira coisa que nós destacamos aqui com vocês é exatamente isso. A escolha foi Ele que fez, não nós. Não fomos nós, foi Ele. Ele nos escolheu com um propósito. E Ele nos escolheu desde a eternidade. E providenciou os meios pelos quais nós fomos alcançados. Todos os caminhos pelos quais o eleito é alcançado pela graça de Deus. Então, Deus é o Deus do macro, do micro. Deus é o Deus das escolhas que Ele faz a cada um de vocês e é o Deus que providenciou os meios pelos quais vocês chegaram à graça de Deus. Mas, em segundo lugar, lidando com essa verdade doutrinária, eu queria destacar uma coisa para responder aquelas perguntas que nós lançamos no começo. Por que Deus faz isso e não nós? Por que a escolha dele e não minha? Por que é Ele quem me escolheu e não eu a Ele? Se Deus não tivesse escolhido, todos estaríamos perdidos na condenação. E aí nós precisamos avançar mais um pouco e compreender uma verdade bíblica importante para todos nós. O texto, Paulo avança na carta aos Efésios, sai do capítulo 1, vai para o capítulo 2 para explicar melhor a razão pela qual essa escolha parte de Deus. E ele afirma o seguinte em Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Ele diz que Ele nos deu vida. Verso 1 do capítulo 2 de Efésios. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Entenda a força de cada palavra que o texto nos impõe. Ele, Deus, foi quem nos deu vida, estando nós mortos. Paulo está falando aos crentes aqui em Éfeso, nos quais mortos em delitos e pecados, nos quais vocês andaram outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera ou atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais homens. Vejam as verdades que são afirmadas aqui nesse texto, quando Paulo está tratando dessa ação de Deus em favor do ser humano. E procurando, então, responder aquela pergunta, por que Deus e não nós? Porque se Deus não tivesse escolhido, todos estaríamos perdidos na condenação. Paulo expõe com clareza a condição do ser humano, a condição de todo ser humano após a queda, após a morte espiritual que se instalou na humanidade pela desobediência de Adão. Um morto não faz escolhas. Ele nos deu vida, estando nós mortos. Um morto é inerte. Ele não tem decisões, ele não faz escolha, ele não tem vontade. E essa morte, ela está tratando do aspecto espiritual da nossa relação com Deus. Quando Adão pecou, quando ele desobedeceu a Deus, houve uma ruptura, houve uma morte espiritual. Ele perdeu aquilo que lhe linkava e lhe ligava a Deus. A raça humana morreu em Adão espiritualmente, perdeu o contato com Deus, perdeu a vida que provém de Deus e se encontra agora espiritualmente morto. E é disso que Paulo está falando.
Deus foi quem nos deu vida, nós, os crentes aqui em Éfeso, estando nós mortos. Então nós estávamos mortos, nós não podíamos escolher a Deus, nós não tínhamos vida espiritual. Eis a condição, e ele descreve a condição humana após a queda, do verso 1 ao verso 3 que nós lemos aqui. Mortos em delitos e pecados, andando segundo o curso desse mundo caído, andando segundo o príncipe da potestade do ar, desse espírito que agora opera, que agora domina, que agora atua sobre os filhos da desobediência de Adão. E Paulo ainda afirma: todos nós estávamos nessa condição, mas ele nos deu vida. Então essa era a nossa condição de humanidade caída, morta espiritualmente, desligada de Deus, andando segundo o curso do mundo caído, andando segundo o príncipe da potestade do ar, escravos agora desse espírito que atua sobre os filhos da desobediência de Adão. Andávamos segundo as inclinações da nossa natureza caída, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por natureza de queda, todos estávamos debaixo da ira e da condenação de Deus. Essa era a nossa condição. Não havia esperança, não havia vida, não havia escolhas. Estávamos escravos dessa condição. Mortos espiritualmente, escravos da nossa natureza caída, escravos do diabo que agora atua sobre os filhos da desobediência. Ele dominou o mundo. E essa era a nossa condição. Todos estávamos nessa condição, diz Paulo. Todos estávamos debaixo da condenação, da justa indignação de Deus, como também todos os demais seres humanos. Se Deus não nos escolhesse, nós não teríamos condições de escolhê-lo, porque estávamos presos, escravos e mortos espiritualmente. Esse é o quadro que nos é apresentado da condição humana. Por isso é tolo o pensamento de alguém achar que ele, por sua decisão pessoal, escolheu a Deus. Não. Isso é resultado daquilo que a Bíblia chamou, que Paulo chamou de predestinação. Deus proveu os meios pelos quais Ele me alcançou, porque me elegeu na eternidade. Não fostes vós que me escolhestes a mim, fui eu quem escolhi vocês. É a declaração de Jesus aos seus discípulos e a explicação dos textos doutrinários do Novo Testamento, das cartas apostólicas, a multidão de pessoas que creram, para que elas se convençam da real condição do ser humano sem Deus. As pessoas, e aí a gente começa a entender que as pessoas que vão para o inferno merecem estar lá. Isso é a aplicação da justiça de Deus. Todos os seres humanos estavam debaixo da justa indignação de Deus, da condenação de um Deus santo, diante de uma humanidade que se rebelou contra Ele e que vive uma vida contrária a Deus. Mas também o texto nos mostra que Deus intervém, que Deus agiu na triste sina da humanidade, fadada ao juízo e à condenação. Esse é o quadro que Paulo pinta do verso 1 ao verso 3 de Efésios capítulo 2, mas no verso 4 ele afirma que houve uma interrupção, houve uma invasão de Deus na triste condição humana. Veja o que diz o verso 4 de Efésios 2.
depois de descrever esse quadro triste do qual nós nos encontramos como natureza caída, ele diz: mas Deus, porém Deus, no entanto Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e apesar de estarmos mortos nos nossos delitos, vejam a interferência de Deus na triste história humana. Essa é a história humana, verso 1 ao verso 3. Mas a intervenção de Deus, a intromissão de Deus, acontece no verso 4. Mas Deus, porém Deus, no entanto Deus, por ser rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, Ele interviu, Ele invadiu, Ele interferiu na triste condição humana de condenação. Ou seja, Deus fez alguma coisa por nós, Ele não nos abandonou à nossa própria sorte. Ele agiu em favor do ser humano. Ele interrompeu esse quadro triste pintado até o verso 3. Deus agiu. E o que ele fez? Qual foi a sua intervenção? O verso 5 e o verso 6 progridem na exposição do texto. Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou. Ele nos glorificou. 3 coisas que ele fez na sua intervenção. Veja o verso 5 em diante. Verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou. E como Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que intervenção maravilhosa, que Deus misericordioso, que Deus amoroso, que Deus rico em misericórdia, que Deus que nos amou com tão grande amor, mesmo sendo nós pecadores e estando mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. Por isso, essa afirmação de Paulo no verso 1, Ele nos deu vida estando nós mortos. Deus interviu, Deus avançou, Deus usou de graça e misericórdia, Deus não se conformou com a condenação da sua criação. Ele interviu ao nosso favor, nos dando vida juntamente com Cristo. Nos ressuscitou juntamente com Cristo. Nos glorificou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, por causa de Cristo, por amor a Cristo, pela obra de Cristo. E tudo isso aponta para a cruz, aponta para Cristo. Ele nos deu vida em Cristo, Ele nos ressuscitou em Cristo, Ele nos glorificou em Cristo, ou por causa de Cristo, pela obra de Cristo, pelos méritos de Cristo. Isso aponta para o que Deus fez para poder resgatar pecadores como nós. Ele não abriu mão da sua justiça. Ele exerceu a sua justiça na pessoa do seu Filho. Isso explica a encarnação, porque Ele se fez homem como nós. Isso explica porque Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, com uma diferença, sem pecado. Isso explica porque Ele se entregou voluntariamente para ser punido em nosso lugar naquela cruz, receber a nossa condenação. Deus interviu a nosso favor, sacrificando o seu próprio Filho por amor a nós. Por isso o apóstolo Paulo interrompe aquele quadro triste que ele estava pintando da condição humana pós-queda. Mas Deus interviu. Apesar de tudo isso, Deus não nos abandonou. E Ele entregou o seu Filho por nós, Ele nos deu vida juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, Ele nos glorificou juntamente com Ele.
Isso explica a encarnação de Jesus, isso explica a sua morte, isso explica a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte, para que nós pudéssemos vencer a morte, do qual nos tornamos escravos por causa da desobediência. Por isso, a declaração de Jesus: não foram vocês, vocês não fizeram nada, fui eu quem fiz. Fui eu quem escolhi vocês, fui eu que designei vocês para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Por isso o apóstolo Paulo declara aos Efésios: Deus nos escolheu antes que houvesse mundo, na eternidade, no seu kairós, e em amor nos predestinou para Ele mesmo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. É por isso que nós estamos aqui, meus amados. E é por isso que, se você ainda não entendeu isso, você precisa ser convencido disso. Essa é uma verdade libertadora. Eu vejo muitos cristãos dizendo: não, esse negócio aí de eleição, de predestinação, isso é coisa, a gente não precisa discutir isso para ser salvo. Tolice. Se você não compreender a profundidade, o significado disso, você vai viver uma vida cristã superficial e primária, ainda na infância espiritual, tentando, pelos seus esforços, fazer alguma coisa para agradar a Deus e atrair o favor dele a você. Isso é impossível. Não há nada em mim ou em você que possa atrair o favor de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo repete por muitas vezes: pela graça, pela graça, pela graça sois salvos. Não é, e aqui vamos continuar antes que eu antecipe para vocês. O que ele fez? Ele nos deu vida, ele nos ressuscitou, ele nos glorificou, tudo isso em Cristo, juntamente com Cristo. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso no kairós de Deus. Ainda não no nosso cronos. No nosso cronos isso é algo futuro, no kairós de Deus é algo presente, já feito, já determinado desde a eternidade. Então, para a gente ainda vai ser futuro. Eu ainda vou experimentar a glorificação quando não haverá mais pecado. Eu já fui justificado da minha culpa, eu estou sendo salvo do poder do pecado sobre mim, e serei salvo de forma definitiva da presença do pecado. Não haverá mais pecado em minha vida, não haverá mais luta na minha vida. Mas isso, para mim, no cronos, é futuro. No kairós de Deus, já é algo realizado. Por isso, essa doutrina da eleição, ela nos dá garantias de que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso me traz segurança, reverência, temor, não relaxamento, não comodidade. Fui salvo, então agora está garantido. Não é verdade isso, porque o texto nos diz com clareza: Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A Bíblia afirma que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então não existe pessoa que foi eleita e vive aí no pecado, em desobediência a Deus, vivendo a vida relaxadamente. Não existe isso. Não é? Se a pessoa pensa dessa forma e age dessa forma, ele nem viu o apito do trem. Ele ainda está em trevas de condenação. Ele não entendeu a graça. Então isso é uma tolice. E a rejeição dessa doutrina por causa desse risco é uma tolice igual. Por que Deus fez isso? O verso 7 nos diz: por que Deus nos deu vida? Por que Ele interviu? Por que Ele interrompeu a nossa drástica história e sina de condenação? Ele fez isso, diz o verso 7, Deus fez isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus.
para mostrar nos séculos futuros, ou essa é uma expressão para apontar para o dia do juízo, para o dia do Senhor, para o dia que Jesus vai voltar, para esse glorioso dia esperado por todo aquele que nele crê. Ele fez isso para mostrar no dia do juízo, nos séculos futuros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, para com os crentes, para com aqueles que foram eleitos, né? Ele vai mostrar a suprema riqueza da sua graça, da sua bondade para conosco. O dia do juízo, se não fosse essa intervenção de Deus, haveria, de qualquer jeito, toda alma que pecar, essa morrerá no juízo, e aqui é morte não física, não morte espiritual, mas morte eterna, condenação. E aquele dia seria um dia triste, onde Deus condenaria toda a humanidade. Mas Ele interviu, porque Ele quis mostrar a sua justiça, mas também quis mostrar a sua misericórdia. Por isso que Paulo diz, Ele interviu a nosso favor, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, Ele nos glorificou juntamente com Cristo para mostrar nos séculos futuros, no dia do juízo, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Não é para toda a humanidade, é para conosco. Quem são esses conoscos? São os efésios, crentes, que foram eleitos no Kairós de Deus antes da fundação do mundo e que foram alcançados pela sua graça no Cronos. Deus vai mostrar a sua justiça naquele dia e a sua misericórdia. Sua justiça para quem Ele deixou na condenação. Sua misericórdia para quem Ele quis salvar. Essa é a verdade bíblica. Como enfatizou aos Coríntios o apóstolo Paulo quando escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 18, ele diz que tudo que diz respeito à salvação provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou agora a palavra da reconciliação. Tudo provém de Deus. Fui eu quem escolhi vocês. Não foi vocês quem me escolheu. É isso que todo crente precisa saber. E aí, o texto avança do verso 8 ao verso 10 de Efésios 2. Então, qual é a conclusão de tudo isso que Paulo expôs até agora? Pela graça, somos salvos. Graça é essa ação de Deus, esse favor de Deus, que nenhum ser humano merece, nenhum de nós merece, porque estávamos mortos em rebelião contra Deus, andando segundo o curso desse mundo caído, andando segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Merecíamos juízo, merecíamos condenação, mas Ele interviu. É pela graça que nós somos salvos, é por esse favor de Deus. Pela graça sois salvos. E Deus providenciou duas coisas para que essa graça nos alcançasse, ou para que nós alcançássemos essa graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é o meio, não é a causa. A causa da nossa salvação é a graça, é a ação de Deus, é o favor de Deus, é o que Ele fez para nos salvar. Ele puniu o seu filho, Ele sacrificou o seu filho em nosso lugar. Isso é graça, é favor que nós não merecemos. Mas como nós alcançamos isso? O meio é a fé, é eu crer na suficiência da obra de Cristo. E para que o homem não ache que essa fé vem dele, o texto nos diz que nem isso vem de vós. É dom de Deus, é uma dádiva de Deus ao eleito,
A fé que você teve em Cristo um dia não nasceu no seu coração, não partiu de sua vontade, foi um dom, um presente, uma dádiva que Deus te dá, para que você abra os seus olhos e creia na suficiência do que Cristo fez por você. Não vem de vós, é dom de Deus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, fui eu. E eu providenciei todos os meios pelos quais você fosse alcançado no Cronos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e nem isso vem de vós, é um dom, é uma dádiva de Deus ao eleito, não vem do homem para que ninguém se glorie. E veja, é isso que a gente vê na infância espiritual de alguns crentes, né? Eu criei em Jesus, por isso eu vou ser salvo. Você estava morto em delitos e pecados. Você não tinha vida, você não tinha vontade. A sua vontade era para o pecado. Era para fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Mas Deus, tudo provém de Deus. Não foram vocês, fui eu. Não vem do homem, para que ninguém se glorie, porque, verso 8, Efésios 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus, não vem da obra, não vem do recurso humano, não vem do esforço humano, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito para dizer que fui eu mereço a salvação. Não! É dom de Deus, é pela graça de Deus, e nós precisamos nos convencer disso. Deus proveu a fé para alcançarmos a graça. Deus nos fez nascer de novo. E aí o verso 10 ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão, na eternidade, no Kairos, preparou para que nós andássemos nela. Deus nos fez andar em boas obras, em novidade de vida, tudo preparou de antemão para que nós tivéssemos essa vida nova, essa vida diferente do que tínhamos antes, para exalarmos o bom perfume de Cristo, para ser trabalhado em nós pelo Espírito Santo a santificação, para nos formar, para nos tornar parecidos com Cristo Jesus. É isso que é a obra do Espírito Santo em nossa santificação. Deus não tinha obrigação de agir em nosso favor, mas Ele agiu. Ele seria justo se deixassem todos na condenação. Como enfatizou um certo teólogo, as pessoas que vão para o inferno merecem estar lá. As pessoas que vão para o céu não merecem estar lá. Os merecimentos são de Cristo. A primeira frase expressa a justiça de Deus. A segunda frase, a graça de Deus. Não merecemos o céu, mas é pela graça que Ele nos concede isso. Paulo, após expor essa verdade da eleição, por conhecer o coração humano, expondo aos coríntios, ele levanta a questão retórica, mas provavelmente está no coração das pessoas e talvez esteja no coração de alguns aqui enquanto houve essa exposição. Que diremos, pois, diz Paulo em Romanos capítulo 9, verso 14. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, por não redimir todos os homens? E Paulo diz, de modo nenhum.
Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua graça. E vejam, raciocine comigo e com o apóstolo Paulo, na exposição que ele faz dessa verdade aí em Romanos. Ele está dizendo o seguinte: Deus seria justo se condenasse todos os homens e se deixasse a humanidade na condenação. Não havia nenhum ato de injustiça de Deus nisso. Ele estava condenando pecadores, pessoas em rebelião contra ele. Ele seria justo. Mas, além da sua justiça, ele quis revelar, manifestar a sua misericórdia. Ele sacrificou o seu próprio filho. Ele tem o direito de salvar. E ele salva a quem ele quer. Ele é um Deus livre e soberano e faz todas as coisas a um fim proveitoso. Ele não condena injustos. Ou ele não condena pessoas inocentes. Ele condena pessoas pecadoras. Então, ele está sendo justo quando condena e misericordioso quando salva. Ponto. Mas a injustiça da parte de Deus, Paulo vai dizer, de jeito nenhum. Não tem nenhum inocente sendo condenado. Tem pecadores em rebelião contra Deus sendo condenado. E tem pecadores sendo redimidos pela graça de Deus, porque ele sacrificou o seu próprio filho, cortou na sua carne. Ele tem o direito de salvar quem ele quer. Esse é o raciocínio de Paulo. E ele vai mais longe nesse argumento daqueles que se opõem ou que tentam atribuir a Deus injustiça. Quem é você, o vaso, para dizer ao oleiro como ele tem que fazer? Quem é que deu algum conselho a Deus para requerer dele alguma coisa? Como Deus diz a Jó: Jó, onde é que estava você quando eu criei o mundo e o universo? E para finalizar, que o tempo já se foi, como é a execução disso na vida de um eleito? Escrevendo aos cristãos em Roma, no capítulo 8, no verso 28 a 30, Paulo dá o beabá de como isso acontece. Ele diz o seguinte, lá em Romanos capítulo 8, verso 28 a 30. Sabemos que, e aqui esse que dá a ideia de Deus faz com que todas as coisas colaborem, cooperem, ocorram ou aconteçam para o bem daqueles que o amam. Pois eles o amam porque foram chamados pelo seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, e essa palavra conhecer aqui é chamar para si, conhecer de perto ou escolher, porque aqueles que de antemão conheceu ou escolheu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, ou seja, santos e irrepreensíveis, darem frutos, para serem conformes à imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. Né? Lembra aí, quem faz a classe Fundamentos da Fé, quem estuda a Confissão de Fé de Westminster, a gente vê que há a eleição, o decreto da eleição, a predestinação, né? O chamado eficaz do eleito. O Espírito Santo é quem opera isso no coração daquele que foi eleito na eternidade.
A quem Deus escolheu, também predestinou, e aos que predestinou, a esses também chamou eficazmente a salvação. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, 5 coisas Paulo diz que é o modo operandi para que o eleito na eternidade seja alcançado e glorificado no Cronos. Deus escolheu, Deus predestinou os meios pelos quais o eleito fosse alcançado, Deus o chama eficazmente à salvação, Deus o justifica aplicando sobre ele os méritos e a obra de Cristo, e Deus os glorifica, né? São esses os 5 passos. Primeiro, ele conheceu de antemão, escolheu. Segundo, ele predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, santo e irrepreensível. Isso aqui é importante, né? Para que a gente feche essa questão de que qualquer crente, ou qualquer pessoa que se diga cristã, que conheça essa doutrina e a use para viver no pecado, né, tenha consciência de que ele está equivocado e rumando para o inferno. Ele não entendeu a graça, ele não entendeu que o sacrifício de Cristo lhe empresta muita responsabilidade de querer viver uma vida parecida com a vida de Cristo. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, justificou. Ele chamou eficazmente a salvação, ele justificou, adotou como filho e o santifica, e ele os glorificou. Por isso que nós afirmamos com toda a convicção a doutrina da perseverança dos santos. Porque aquele que começou a boa obra em nós, ele é suficiente para completá-la até o dia de Cristo, até o dia do Senhor. Isso tudo implica na salvação. É um pacote que tem início, meio e fim. E quais as implicações disso, pastor, para a nossa vida? Qual o propósito de Deus em revelar essa verdade aqui? E veja, eu sempre digo isso, e estou dizendo isso aqui, essa revelação da doutrina da eleição é um cochicho no ouvido do salvo. Não é alguma coisa para você tirar desse campo da santificação para colocar numa discussão soteriológica de quem que vai ser salvo. Isso é tolice. Todas as vezes que essa doutrina aparece, é um bônus de Deus para me dar algumas coisas no meu coração. E quais são essas implicações práticas que essa doutrina me traz? Primeiro, ela promove humildade. Ela nos humilha. Ela tira de nós qualquer reserva de merecimento. Ela puxa de vez o tapete debaixo dos nossos pés. Não há nada em mim ou em você que possa atrair o favor de Deus. Muito pelo contrário. Então, essa doutrina, em primeiro lugar, ela nos convence de forma definitiva para que a gente abandone a falsa ideia de reservas de méritos para a salvação ou para a santificação. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou merecedor de coisa alguma. Eu sou um pecador perdido. E se não fosse Deus, estaria em juízo e em condenação. Mas Deus me escolheu. Não somos melhores do que ninguém. Não temos nada a oferecer. Não somos merecedores de absolutamente nada. Ponto. É a primeira coisa. Que isso é um favor de Deus para a gente, sabia? Para não viver uma vida com a falsa ilusão religiosa. Ele me tira todos os recursos para entender que é pela graça e pela graça somente. Segundo, desperta em nós gratidão. É a coisa mais imediata quando alguém compreende essa verdade bíblica. Gratidão. Ele nos amou mesmo sabendo quem éramos. Ele deu a vida do seu filho por mim, pecador, indigno. Isso gera em mim gratidão.
Eu não sei porquê, Senhor, mas muito obrigado porque o Senhor me amou. Em terceiro lugar, nos desafia a diligência. Ele me salvou para que em seu nome eu dê fruto, levando a outras essa mensagem da salvação. Ele me salvou para que eu seja parecido com Cristo, santo e irrepreensível diante dele. Eu vou querer viver isso por gratidão. Em quarto lugar, produz em nós consolo e segurança. Não depende de mim, depende dele, do começo ao fim. Isso me empresta segurança, isso consola nos momentos da minha fraqueza. Isso me faz me levantar quando eu caio, porque ele já pagou os meus pecados na cruz. Ainda que eu venha tropeçar, ele não desiste de mim. Ele começou e levará a bom termo a obra. E aqui eu pergunto a você, meu amado, você não quer se chegar a ele, se render a ele, entregar-se completamente àquele que te amou e se entregou por você? Ele diz que todo o que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados de uma vida de pecado. Eu os aliviarei. Tomem sobre si o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Esse é o convite de Jesus. Ecoa pelos tempos. É para você. É para mim. Para que a gente se renda a Ele e a sua graça.